Hoje eu trouxe aqui para vocês o meu sketchbook de 4 anos atrás e tem coisas até mais recentes nele, né? Ele registrou boa parte da minha trajetória artística e também do meu começo da minha trajetória como tatuador. Então eu trouxe essa curiosidade aqui e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Raon Tattoo, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente, eu vou apresentar o meu sketchbook aqui pra vocês. Eu trouxe como uma forma de curiosidade mesmo, mostrar alguns trabalhos que eu nunca tinha mostrado e um pouco também da minha trajetória tá aqui, né? Porque é um sketchbook que eu fui construindo ao longo de vários anos, desde antes de eu começar a tatuar, na verdade mais ou menos ali no mesmo período, até um pouco depois, assim, um pouco na parte do meio do processo. Então tem bastante coisa aqui guardada. Esse sketchbook eu comecei mais ou menos ali no começo de 2015, né? Então ele já tem uns 4 anos aqui. Os primeiros trabalhos dele tem mais ou menos 4 anos. E ele não tem uma cronologia muito certa. Eu abri assim, tipo, meio que qualquer página e fui fazendo algumas, né, meio fora de ordem. Tem algumas coisas que seguem ordem, mas tem outras que são só jogadas de outras épocas e tudo mais. Então ao mesmo tempo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cada uma dessas momentos, dessas criações, desses desenhos, sobre as técnicas e tudo mais. Eu acho que vai ser bem bacana, então vamos lá. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Os primeiros desenhos, né, são de antes mesmo de eu começar a tatuar. Ele sempre foi um caderno muito de livre expressão, assim, né? A prática do sketchbook tem muito disso, de você estar num lugar, assim, sei lá, de bobeira e vir uma ideia na cabeça e registrar, ou só um exercício diário mesmo, sem compromisso com a perfeição, e sim de registro de ideias, de estudos, de experiências. E assim que eu comecei ele, eu já fiz esse desenhozão de página dupla, assim, pra abrir. Eu lembro que nesse dia eu tava na casa dessa minha amiga, a Rafaela, tava rolando uma social lá e tal, então eu acabei fazendo várias artes nesse dia, eu já tava mais altinho, e nessa época eu tava, né, nesse sketchbook, boa parte dele, na verdade, você vai ver que tem uma boa presença de técnica mista, principalmente, né, de canetas marcadoras, pilões e tudo mais, junto com aquarela e nanquim, né? Então eu carregava isso tudo e usava, né, tipo um kitzinho de aquarela bem pequenininho que eu tinha para poder fazer. Então nesse dia eu lembro que eu pintei algumas pessoas, isso tudo foi da mesma noite, assim, e isso foi feito, né, com essa variedade, né, de canetas, pincéis e tudo mais. E tem umas poxas também, né, uns detalhes em branco que eu gosto muito de trabalhar, e você vai ver que é muito presente aqui nesse sketchbook. Eu não me lembro se esse desenho foi no mesmo dia ou não. Eu lembro que todos eles foram muito próximos uns dos outros, né? Esse acho que é o primeiro desenho da Priscila, que é a minha ex-namorada, mas que foi muito tempo, né, minha companheira. Quem é aqui do canal mais antigo já viu ela em vários vídeos, então tá cheio de desenho dela aqui nesse sketchbook. E esse é um desenho que eu amo, é um dos meus preferidos, assim, porque eu acho que o gestual dele ficou muito bacana, a composição e o esquema de cores que eu fiz ali com a aquarela, né, com uma luz mais quente aqui, um centro focal nesse lado, e o cabelo dela, que nessa época era bem volumoso, eu adorava explorar, né, o volume, os cachos, o caimento que ele tinha. Ela tava com uma trança aqui nesse dia, mas principalmente uma das coisas que eu mais gosto é essa mão aqui, como que ela tá, né, disposta, além do próprio cabelo, assim, eu gosto muito da anatomia. Então esse é um desenho que tem bastante carinho. E aqui alguns outros estudos, né, esse era um amigo meu e eu fui pirando. Você vê que tem muita psicodelia, né, nesses meus cadernos, e é uma parada que é um tema presente na minha vida, que eu amo explorar e pirar em cima. E o bom do sketchbook é isso, não é um desenho preciso para tatuagem, que tem que ter, né, um acabamento incrível, é uma piração mesmo. Então é jogar as paradas no papel. Você vê que, tipo, eu fui de uma observação de modelo vivo, mais realista, uma piração mais psicodélica, pra, sei lá, veio um dragão na minha cabeça, eu comecei a pirar nele, fiz uns acabamentos de textura aqui com as achuras, dando uma texturinha no fundo. E aí aqui, é claro que não foi que nem eu falei, né, seguindo a ordem, muito provavelmente eu fiz esse, depois eu fiz esse, e aí no outro dia eu voltei, tinha essa página em branco aqui, eu vim e fiz ela. Então, né, por isso que eu falei que não é tão cronológico, porque esse aqui, por exemplo,
foi numa social também, talvez, né, a mesma social dessa aqui, eu não tenho certeza, mas também é uma conhecida minha que estava lá na festa, e ela tava com essa mecha clara que meio que lembrava a Vampira dos X-Men, que é uma personagem que eu adoro, então eu quis explorar, né, esse lance do cabelo dela aqui no desenho, por isso que eu fiz. Então aqui também é aquarela com nanquim, com canetas, né, Tombow, Posca. E esse aqui é um que eu pessoalmente me amarrei na piração, que eu lembro que tinha um projeto envolvido, eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que tinha um projeto envolvido que eu tinha que fazer esses músicos aí eu dei uma pirada muito solta, assim. Botei como se eles estivessem, né, entrando na energia da música, assim, sendo, né, derretidos e levados pelo ritmo. E eu tentei passar muito dessa coisa da vibe de você estar solando, de estar tocando, né, um instrumento de uma forma bem frenética e viajando, meio transcendendo no som dele. Essa vibração, assim, que eu coloquei na textura, né, transformar a vibração do som em textura foi meio que o objetivo aqui do desenho. E eu vou passar mais rápido, né, em alguns, mas eu vou tentar comentar. Agora eu vou começar uma série. Isso aqui foi também um estudo de modelo vivo, alguém no ônibus, alguma coisa assim. Mas, também tem esse aqui que virou até um vídeo aqui do canal, que é um outro estudo de modelo vivo da Priscila na época, que eu gostei bastante. Ele virou uma tela, eu fiz uma tela não, na verdade é uma pintura a óleo num outro papel, um papel mais resistente, mas eu passei esse desenho ali com uma pintura a óleo. Isso é uma coisa muito legal do sketchbook, de voltar, revisitar e pegar essas ideias e fazer mais bem acabadas, né, mais aprofundadas. É uma prática bem bacana. Então, esse é um desenho que eu gosto muito, principalmente, né, de novo, essas soluções do cabelo, dos volumes, dos brilhos, e a anatomia como um todo, que era um ângulo desafiador, né, pra mim, assim. Então, tipo, foi bem bacana o exercício. Mas voltando aqui, esse aqui e alguns próximos que vão aparecer, nessa época eu já estava começando a tatuar, eu era aprendiz. E aí eu comecei a entrar numa pira de fazer uns estudos de projetos, assim, mais autorais, né? Tipo flashes mesmo. Então eu lembro que eu fui viajar, fui pra Bahia com a Priscila nessa época, e eu aproveitei a viagem para produzir bastante. Então, no meio de um caderno que é muito mais de estudo de modelo vivo, de piras mais pessoais, tem alguns projetos de tatuagem. Hoje eu me arrependo um pouco de ter feito isso, eu queria que ele fosse mais pessoal e menos comercial, né, que não tivesse tantos flashzinhos e tal no meio dele. Mas nessa época eu ainda não separava tanto as coisas, né? E é bacana, porque tá aqui a trajetória e tal. Hoje, se eu for fazer um próximo sketchbook, eu vou separar com certeza os objetivos do que é estudo para tatuagem, do que é uma pira mais pessoal ali, né, da minha arte mais de pintura e tudo mais, que são linguagens e abordagens diferentes, embora uma, né, se comunique e converse com a outra. E lógico que eu quero fazer essa aproximação, mas enfim. Daí começa a ter uns desenhos que você vê que tem uns acabamentos mais em linha e tal, mas nessa época eu ainda, como eu estava aprendendo, eu não tinha desenvolvido uma linguagem dentro de um estilo específico. Por exemplo, né, eu vim da aquarela, como você pode ver, então eu tatuava muito com esses efeitos no começo, meio sketch, e aí aos poucos eu fui pendendo mais pro neo tradicional. Você vai ver que tem desenhos que não são tão finalizados, que não tem aquele acabamento perfeito, preciso, mas é interessante mostrar como que foi mudando, né, a minha linguagem. Então esse era mais um, que era uma ideia tipo, de tatuagem também. Nessa época eu ainda não fazia no digital, né, também tem isso. E aí isso foi uma outra pira que eu fiz. Isso aqui foi todo de canetinha, assim, foi bem pra gastar tinta mesmo. Aí outro de modelo vivo que eu gosto muito, isso foi durante a viagem, né? Ele manchou, sujou aqui de outras tintas, mas a gente estava na praia e eu aproveitei para fazer uma observação que tava bem bonita a luz e a pose dela. E aí seguindo aqui, né? Isso aqui é muito mais recente, isso aqui é do ano passado, foi uns 3 anos depois desse aqui. Isso sou eu, lá no final, né, procurando páginas em branco, porque essa página aqui tinha ficado em branco, e vendo fazer um desenho que, tipo, também foi numa social, também foi na mesma casa, né, da Rafaela aqui, mas, pô, muitos anos depois, e a gente tava lá, ó, você viu que o cabelo dela já tá completamente diferente, e aí, enfim, uma observação aqui fora do contexto. E aqui eu já tava usando um conjunto de materiais que eu tô usando mais recentemente para fazer meus estudos de modelo vivo. Eu já até falei sobre isso aqui no canal, mas são lápis Conté, né, lápis sanguínea, lápis sépia, lápis preto, que tem uma textura e uma pigmentação mais com cara de pastel seco. E aí eu faço isso às vezes até com lápis branco sobre um papel tonalizado, mas enfim, eu usei esse kitzinho. E aí eu venho com os lápis de cor em algumas cores só pra dar, né, uma contextualizada de outras cores além dessas cores que eu uso, que eu falei, né, sépia, sanguínea e preto. Isso aqui já é daquela época, foi uma ideia
que a princípio era para uma tatuagem, mas eu não fiz uma moldura, não fiz ele contido em nada, então virou depois uma tela. Eu tenho um quadro, eu tenho um vídeo antigão sobre esse quadro aqui, que é um dos poucos quadros neons que eu fiz, né, com tinta neon, e veio dessa ideia, uma ideia que eu amo esse desenho. Passei ele a limpo, pretendo passar mais. Inclusive foi daqui que saiu a pira para eu fazer aqueles meus rostos atuais que vocês já devem ter visto, de neo-tradicional e de autoral, com ambientes, né, cenários e céus e coisas assim no rosto das personagens que eu faço. Então isso tudo veio dessa ideia aqui. Que também, na verdade, veio de uma camisa que o meu pai pintou tipo, uns 30 anos atrás, que ele tinha uns estudos desse tipo também, que meu pai era artista nessa época. Então a ideia meio que foi passando através dos anos, né? Um outro estudo mais solto, né, mais livre, estava nessa pira de ilhas voadoras e baleias voadoras e tal. E esse eu fiz mais renderizadinho, com arte final. Eu já estava começando a estudar para desenho de tatuagem, né? Então você vê que já tem uma arte um pouco mais controladinha, aquarela mais contida ali. Isso foi uma pira para um flash também. Esse eu com certeza vou revisitar. Ele tá na minha lista, assim, é um dos próximos que quando eu voltar redesenhando meus desenhos antigos e fazer uma atualização dessas ideias, vai virar um projeto novo para uma tatuagem. Eu vou botar disponível, eventualmente vocês vão ver rolando com certeza. Então fiquem ligados aí. Uma outra pira que também tá na lista, junto com aquele anterior, essa vibe de seres da floresta, né, cogumelos. Eu gosto muito da paleta de cores, né, só de tons terrosos, que a ideia era ser uma coisa bem tipo, né, folha seca, tronco de árvore e tal, e só o vermelho, o vinho do cogumelo, da poção e dos lábios, né, dessa entidade aqui predominando aí. Então eu gosto muito da estética desse desenho, com certeza eu vou revisitar ele. É um estudo mais solto que eu não gosto tanto assim. E aqui tem uma série de projetos que foram feitos realmente como flashes de tatuagem nessa época que eu tava fazendo, né? Então, usava um recurso de aquarela misturado com os acabamentos em linha. Eu tava tentando misturar o que era um princípio de um estudo da linguagem do Neotrad, muito primário, primitivo, mas foram os primeiros que eu fiz em cobaias e depois que eu comecei a vender com valores mais promocionais, né? Pra fazer meus estudos e tudo mais. Mais ideias, você vê que tem uma série, eu fiz todos mais ou menos na mesma época ali, dá pra ver que eles todos estão com o mesmo tipo de acabamento, o mesmo tipo de materiais, de recursos, né? E teve uma época que essa série eu dei uma bombada, assim, eu divulguei bastante ela, foi uma novidade legal, assim, foi tipo uma primeira fase da minha carreira aí, os primeiros meses, né, quando eu tava aprendendo a tatuar. Essa é uma ideia que eu também sou apaixonado, ela faz conjunto, né, com essa outra aqui. Então é outra criatura da floresta, enquanto essa aqui tem uma vibe mais gnomo, cogumelo e tal. Essa aqui é uma vibe mais fada, mais entidade de luz e tudo mais. Eu quero muito passar limpo, porque eu gosto muito também da paleta de cores só em tons de cinza, mas com uma pegada meio brilhante, meio como se fosse de prata e de luz, e com esses tons de verde e azul meio turquesa só nas borboletas e nos olhos. Eu com certeza vou passar limpo essa ideia também. Mais algumas séries, né, animaizinhas que eu tava estudando, eu queria ter um catálogo legal de flash para colocar disponível e tudo mais. Essa borboletinha que eu nunca finalizei aqui, eu ainda tava, né, dividindo na régua aqui no olho esse desenho para fazer a simetria aqui, ó. Isso é uma interferência mais moderna de uns anos depois, inspirado numa amiga minha também, que eu fiz um estudo rápido aqui de lápis, de grafite, né? Na verdade foi de lapiseira. Mais alguns flashes nunca terminados, pela metade, uns esboços meio perdidos aqui. E aí, também isso aqui é um estudo de natureza que eu nunca terminei também, que eu fiz lá em Aldeia Velha. Tava observando, né, um rio e umas árvores e tal. Então, enfim, de um outro momento de aquarela, foi bem bacana também o estudo. E aqui começam alguns estudos para um projeto muito querido meu de tatuagem. Talvez aqui vocês conheçam, já tenham visto. Esse é o primeiro estudo para o projeto da tatuagem de um amigão meu, do Jorian, que a ideia dele era fazer a Torre Eiffel dentro do ambiente da Noite Estrelada do Van Gogh, na mesma estética. Então, reproduzir a linguagem, né, expressionista do Van Gogh, e ele me desafiou nesse projeto. Você vê que tem mais um estudo aqui, né, de cores, de composição, de textura do lápis. Ele me desafiou a tipo, extrair muito, assim, da minha técnica na época. Eu ainda não tinha tanta experiência, e era um estilo que eu nunca tinha abordado, muito longe do que eu estava estudando, mas muito perto do que eu fazia em pintura, né, dos meus conflitos
né, de criação, de textura, de mais expressionista. Então, ele, por me conhecer, por ser muito amigo, soube extrair isso de mim. Foi muito bacana esse processo. É uma tatuagem que eu não só guardo no coração, como me rendeu muitos frutos, porque a partir dela outras pessoas me procuraram, curtiram a estética. Eu desenvolvi mais uns 2 ou 3 trabalhos nessa pegada mais expressionista e tal, e pretendo voltar, né, eventualmente, para brincar com essa linguagem, criar um projeto, uma linha de projetos mais conciso dentro desses estudos aqui. Esses foram os estudos iniciais, depois a gente foi para outros papéis, fora do sketchbook, eu fiz uma tela, e até por fim eu fiz o desenho final, que foi para a tatuagem dele. Esses dois aqui, por exemplo, eles estão, né, foram feitos no mesmo dia, são da mesma série, eles se conversam, tem a mesma técnica, os mesmos materiais. Esse aqui foi só uma vista mais aproximada. E eu gosto muito do degradê, né, desse cabelo, que ele, né, começa claro aqui que as raízes estavam aparecendo, aí vai escurecendo à medida que vai chegando aqui nas pontas. Eu gosto bastante. Né, esse também foi feito no mesmo dia. Tem mais um ou outro aqui pelo meio que eu vou achar eventualmente também foram feitos na mesma época. Esse aqui também foi naquela época dos flashes de tatuagem, né? Uma parada meio steampunk que eu queria fazer, assim, acabou saindo esse velhinho. E aqui a gente entra numa série de desenhos que eu fiz também da Priscila na mesma semana, se eu não me engano. Você vê que eles também estão todos se falando em termos de linguagem. Eu fui explorando alguns materiais que eu tinha no meu estojozinho ali. Então tem esse aqui bem rapidinho, bem simplesinho, só da atmosfera, da vibe assim no quarto e tal. E aí tem uns de rosto, né? Esse eu gosto bastante também do lance do movimento. Esse cabelo na época era bem bacana de explorar. Uns outros de outras técnicas, um mais rapidão, mais descompromissado assim. Esse aqui foi olhando para uma foto, nossa, eu fiquei pirando bastante, né, nas texturas, na paleta de cores, né, em tons de rosa e azul, e na textura do fundo dá uma luz, um efeito bem psicodélico aqui. Então eu gosto bastante dele assim também. E esse eu explorei também bastante o fundo. Eu resolvi a silhueta de uma forma bem simplificada. Eu gosto muito do gestual dele como um todo, né? Também foi sobre foto. Gosto do caimento da roupa, do cabelo, como ele é mais orgânico assim. E esse fundão que eu fiz pirando com um pilô, né? Pra dar um recorte, pra deixar uma ambientação bem doida pra ele aí. Esse aqui, né? É outro que foi naquele mesmo dia. Dessa sériezinha que vocês viram dos rostos, tá por aqui, cadê? Vai ser difícil de achar. Aqui, né? Esse, vou até deixar eles marcadinhos aqui. Esse aqui também foi, né, no mesmo dia de um outro amigo meu. Eu fiz ele mais grungezão, mais riscadão, assim, que ele tinha essa vibe, ele tem essa vibe mais punkzona. Vou ter o A de anarquismo lá atrás para integrar aqui. Esse voltou a ser uma série desses estudos aqui da Priscila também, mais um que eu fiz, né, de modelo vivo. Depois que eu fiz o estudo, eu joguei um preto no rosto e refiz a luz do rosto de outra forma, que eu não estava muito satisfeito com como tinha feito. Então ele tá uma sobreposição de camadas e de estudos aí. Mais um, né, também sobre uma foto que a gente fez de um ensaio fotográfico. E aí eu tava pirando no volume e no caimento que tá o cabelo, né, e aí acabei pirando também nas luzes, nas sombras e tal. Esse é um outro rascunho rápido da mesma época também. Esse é mais uma pira conceitual do que o desenho em si. E esse aqui, né, é de uma amiga minha. Eu também tava pirando, isso aqui era carnaval, então fiquei pirando em cima do tema. Assim como esse aqui, nessa época eu estava jogando uns textos, uns poemas, umas coisas para interferir, fazer uma textura, né, umas letras de música. Esse aqui, por exemplo, né, meio desenho, meio escrito. Eu gosto bastante dessa pira no sketchbook, né. Outro da mesma pessoa também, feito na mesma época, né, mesmo rosto, de 2 ângulos, 2 visões diferentes. E aqui, completamente aleatório, isso foi uma live que eu fiz na minha fanpage, se eu não me engano, que eu fui fazer um desenho ao vivo, e aí eu peguei meu sketchbook para fazer, né, esse rascunho. Então eu fiz o Sora aqui do Kingdom Hearts, também bem solto com os materiais que eu tinha, e fiz essa Mulher Maravilha na mesma stream, né, na mesma live que eu tava fazendo. E esse aqui é mais um, né, dessa mesma época, um outro amigo meu, nesse mesmo dia, né, junto com esses aqui. Você vê que são os mesmos materiais, né, os mesmos tons de sépia, sanguínea, preto e uma cor de lápis de cor para dar o acabamento, para dar o tom da parada. Vamos lá. Esse também é mais recente, um casal de amigos que estavam junto na época, a gente numa mesa de bar. Então eu fiz esse desenhozinho na mesa de bar bem rapidinho, bem improvisado. Que mais?
Aí aqui outro da Priscila de um tempo depois, de quando ela tinha raspado a cabeça, ela tava com o cabelo rosa, então eu fiz ele todo em tons de rosa e um azulzinho e verdinho pra fazer, né, um complementar ali, fazer os tons mais escuros, mas eu fiquei pirando em cima desses tons, né, do rosa, e na camisola também tava rosa, e fiz tudo na mesma pegada. Isso aqui já é mais recente, foi uma pira de pouco tempo atrás, que eu resolvi pegar esse sketchbook para dar uma estudada, e já que tinha alguns projetos de tatuagem nele, eu dei uma estudada nesse esquema aqui. Eu voltei a usar o sketchbook manualmente, assim, coisa que eu não fazia há muito tempo para projetinho de tatuagem, então saiu essa pira aqui, e eu acho que é uma das últimas coisas que tem nele. Então a gente deu uma boa passada aqui, vários momentos, vários recortes, várias situações. E é bem bacana isso, né, de você ter um sketchbook que você tem documentado no mesmo lugar, dependendo do quanto você demora para preencher ele, de o quanto você leva para os lugares, qual a sua frequência, né, de praticar, de desenhar, de estudar e de registrar. Você acaba carregando quase como um diário visual da sua vida, dos seus estudos, das suas questões, das coisas que estavam na sua cabeça e estavam acontecendo à sua volta. Por isso eu gosto muito. E para complementar esse vídeo, como um bônus, como extra, eu vou mostrar essezinho aqui, ó, que é um menorzinho que eu ganhei de um amigo meu lá de São Paulo, e eu recentemente comecei a mexer nele, então tem coisas mais recentes, do começo do ano pra cá. Ele tem pouquinha coisa, então esse aqui ainda não tá completo. Quando eu completar ele, eu mostro pra você. E esse aqui também, obviamente, não tá completo, então eu vou só mostrar, né? Teve esse começo aqui meio conturbado, meio sinistrão, que eu tava só com esses pilões, eu não tava numa bad. Então você vê que tem umas imagens bem mais pesadonas, né? Mas eu curti, por exemplo, esse aqui, muito estúdio de luz, que eu fiz bem flatzão, recortando bem a anatomia, assim, né? Tem umas piras mais abstratas e tal, mais rapidinhas, e aí entra uma série de desenhos que eu queria realmente mostrar aqui, que foram uns que eu fiz lá em Aldeia Velha, né, no início do ano, quando eu acampei com o pessoal. Essa é uma amiga minha também, de um outro momento desse estudo aqui. Mas era essa série de desenhos aqui, é o que eu fiz lá em Aldeia Velha, lá quando eu tava acampado com a galera. E na mesma noite a gente tava bebendo, tomando vinho e tal, e eu tava numa vibe muito boa, com uma energia muito legal, a galera tocando violão, cantando. E aí eu fiz uma pira de vários estudos de rosto, mas depois eu comecei a entrar em, né, detalhes de nariz e boca, e eu fiquei estudando um monte de variações, e eu com certeza vou voltar nesses desenhos para transformar em projetos de tatuagem. Então eu queria mostrar aqui pra vocês. No começo eu tava mais esquentando, então eu fui só fazendo um pouquinho de modelo vivo em cima dos meus amigos, que eles, né, estavam vestidos como criaturas da floresta ali, que são, né? Então tinha uma vibe meio mística assim no ambiente. E aí fui passando, fiz uns estúdiozinhos, né, bem ainda descompromissados e bem ainda esquentando, né? Eu gosto muito desse rosto, porque ele ficou com uma expressão e com uma luz, um tom bem sério, bem dramático. Acho muito bacana. Mas aí eu comecei a realmente pegar lápis de cor e inspirar, né? E aí o que eu queria mostrar são esses aqui, ó. Eu comecei pelo um olho aqui, mas depois eu vou chegar na boca e nariz e ficar direto nessa pira, ó. Essa foi a primeira, e eu gosto muito do gestual que eu desenvolvi, né, com uma cara mais de pintura. Isso já tá uma tela pronta, mas eu também quero adaptar para uns desenhos mais surrealistas de tatuagem, mais voltado para aquarela, para sketch e tudo mais. Então, olha só, a paleta de cores, né, em tons, né, de roxo e rosa, contrastando aqui com o turquesa, fazendo esse recorte da silhueta do rosto. Aí teve um aqui de nariz que eu não curti muito, mas nesses de frente, assim, ó, olha esse. Esse aqui vai meio que uma paisagem, uma parada mais dark, assim. E aí, tipo, as árvores secas entrando pela sombra do rosto, uns tons mais de poison, né, tipo roxo, com bastante, né, esse verde meio pesado, assim. Então, esse é um outro que eu curto bastante dessa série. Esse aqui eu sou apaixonado também, quero ver como que eu vou traduzir ele. Mas ele foi todo em cores complementares de dourado com lilás, né? São cores opostas complementares na paleta de cores ali. E aí eu quis explorar muito uma coisa de luz, uma coisa mais divina, mais sagrada, né? E por isso essa paletinha de cores, para fazer contraste justamente com esse daqui, né? É como se fossem opostos, né? Então eu tenho esse aqui mais sombrio e esse aqui mais de luz, assim. Então é uma série, isso tudo ou vai virar tela ou vai virar tatuagem, vai virar os dois, não sei. Esse aqui é um rosto em outro ângulo, que eu curti bastante a geografia, a anatomia em si, e o fato de eu ter dado, né, mais cores, deixado mais coradinho ali na ponta do nariz e tal, dá uma vida, né? Parece um pouco mais verossímil, assim. Eu gosto bastante dessa pira aqui.
Mais um, esse aqui eu gosto muito das cores e do ângulo da boca e do nariz, né, da geometrização e do gestual, né, e da paletinha de cores também, porque tem um lábio aqui que é basicamente cinza, né, meio que prateado ali, com esses roxos, preto, cinza, escuro e roxo. Eu gosto bastante dele. Isso aqui tá rasgadinho porque eu fiz uma cagada aqui, em vez de apagar, não tinha borracha, eu só rasguei e continuei na página de trás para emendar onde eu queria aqui, de tão louco que eu tava, né, nessa ideia e não queria largar ela. E aí tem mais uns aqui no final, mais umas piras em cima do mesmo tema, uma outra boca, uma outra composição, algumas outras cores diferentes e mais umas do mesmo. Eu gosto desse aqui, como o outro predominava muito mais o roxo, né? Esse aqui tem uma ênfase maior do cinza no lábio aqui e o roxo está só na parte de cima. Então mais uma pira aqui. E agora a gente está acabando, não sei... tem mais esse. Esse aqui tem uma vibe meio futurista, assim, eu botei uns texturas... Não sei se dá pra ver no vídeo, mas umas texturas meio como se fossem chips e tal, né? Enfim, e mais umas cores de dourados e lilazes aqui. E é isso, eu acho que esse foi o último. Esse é esse sketchbookzinho em construção. Tem uma série bem legal de desenhos que eu fiz lá em Aldeia Velha. Espero que vocês tenham curtido. Esses são os meus sketchbooks, né? De 4 anos pra cá, um bem atual que eu tô começando. Nenhum deles tá pronto, assim, mas é isso. São coisas que eu carrego comigo, que eu vou anotando ideia, que eu vou guardando piras, que eu venho revisitar depois, transformar em outras obras. E acho que é uma prática que todo mundo devia ter se você trabalha com criação, com arte, com pintura. Vale muito a pena, tranquilo? Então, espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.